Capítulo 6, Parte 2, Verdades transformadoras sobre produtividade. A sétima verdade. Felicidade não é uma linha de chegada, ela é o próprio caminho. Como coach, já atendi muitos clientes e já tive milhares de alunos nos meus programas online e posso dizer que o comportamento da Luísa é absolutamente comum. Ela é uma pessoa que não se sente realizada e se vê engolida pela vida com aquele sentimento de que as coisas nunca parecem estar bem. Luísa, no auge dos seus 34 anos, casada e com 2 filhos, trabalha fora e está muito longe de ter uma vida ruim. Quando iniciou o programa para aprender a realizar mais com menos trabalho, Luísa estava se sentindo claramente infeliz. No entanto, quanto mais avançávamos, mais ficava claro que a vida dela já era maravilhosa. O grande problema estava em uma expressão, na verdade, em uma palavra. A todo instante, em meio à sessão, vinha a palavra: quando? Quando eu tiver minha casa dos sonhos, vou ser muito feliz. Ou então, quando eu largar meu emprego e montar meu próprio negócio, vou ser feliz. Essas são apenas 2 frases que servem de exemplo para tantas outras. Poderia ser: quando tiver minha promoção, quando eu me casar com alguém, quando eu me separar dele, quando tiver o carro dos sonhos, quando ganhar na loteria, quando viajar pelo mundo, quando ganhar meu primeiro milhão, meu primeiro bilhão, meu primeiro trilhão, ou qualquer outra forma de tentar transformar a felicidade numa linha de chegada. O problema dessa postura é que a vida, o agora, afinal tudo acontece no agora, vai ficando meio cinza, perde a cor. As coisas simples do agora ficam sem importância. Afinal de contas, quando aquilo acontecer, vai ser incrível. Levar os filhos até a escola, colocá-los para dormir, ler um livro em casa, tomar um café quente, sossegada, conversar sobre alguma coisa com o marido ou simplesmente tomar um banho quente, nada disso era bom o suficiente para Luísa, pois só seria bom quando aquilo acontecesse. Sinceramente, não sei se o que eu vou falar agora é uma boa ou uma má notícia, mas posso garantir que no momento em que a Luísa ou qualquer um de nós alcançar esse tal quando, a cobertura, o emprego novo, o aumento, a viagem pelo mundo, as férias dos sonhos, ou seja lá o que for, no exato momento que isso acontecer, o que aparentemente seria a linha de chegada da felicidade logo viraria sua nova realidade. E sabe por quê? A resposta é simples. Em qualquer desses casos, a parte central da operação continuará sendo a mesma, ou seja, você. Será você com um carro novo, você em um apartamento novo, você com 1 milhão na conta, sempre você. E como bom ser humano que você é, logo depois de conquistar o que quer, já estará pensando na próxima conquista que deseja. Por um lado, isso é incrível porque faz a vida ser empolgante, porque ela não é como um joguinho de videogame em que você pode zerar o jogo e ele perde a graça porque o melhor já foi visto e não existirão mais novidades. A vida é um jogo de videogame que você pode passar de fases infinitamente, porque ela não para de se recriar e trazer novas oportunidades. Por outro lado, eu poderia dizer que a vida é aquilo que passa pela janela ao lado, meio despercebido, enquanto se busca por bens e conquistas materiais, acreditando que aquilo que se almeja será a linha de chegada. E para que fique claro, não estou dizendo que bens materiais não devam ser conquistados, pelo contrário, eu os vejo como um dos elementos essenciais da felicidade. O que não pode acontecer é a pessoa se distrair no momento presente, deixando de perceber cada pequeno milagre que acontece todos os dias à nossa frente, porque está concentrado em algo apenas no futuro. Essa verdade absoluta sobre produtividade tem um único propósito de deixar você presente na verdadeira vida, que é aquela que acontece exatamente agora. E digo mais, quanto mais a pessoa vive no passado, mais tendência à depressão ela terá. Em contrapartida, quanto mais viver no futuro, mais ansiosa ela tende a ser. No meu caso e no caso da Luísa, a tendência era de viver no futuro, o que para mim já me gerou no passado crises horríveis de ansiedade, falta de ar, sensação de morte iminente e vários outros sintomas desagradáveis a ponto
de eu tomar ansiolítico, remédio tarja preta por mais de um ano. Da mesma forma, já tivemos diversos alunos e clientes que traziam forte carga de passado na vida deles, uma carga de raiva ou de culpa por algo que havia acontecido. O triste disso é que a raiva e a culpa tendem a ser as maiores âncoras que uma pessoa pode carregar, impedindo-a de viver o presente com paz e serenidade para construir uma vida extraordinária, cheia de propósito e abundância financeira e nos relacionamentos. A melhor forma que conheço para curar o excesso de passado ou de futuro na vida é se conectando com o agora, com o presente. Para isso, nunca experimentei nada mais afetivo do que a meditação. A proposta deste livro não é ensinar você a meditar, mas eu não poderia omitir essa informação. Existe muito material bom sobre o tema, mas antes de ir para a meditação propriamente dita, você pode começar lendo o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Ele foi o meu portal para deixar de viver no futuro e me conectar cada vez mais com o meu presente. Quer você se aprofunde na prática da meditação, quer não, o mais importante aqui é a percepção de que a vida acontece agora, de que cada vez que você projeta o futuro, uma linha de chegada, a sua felicidade está literalmente deixando de apreciar o caminho que tem agora. Ação prática. Faça um exercício simples de percepção de presença. Sempre que se pegar pensando em situações futuras ou revivendo acontecimentos do passado, como se eles estivessem acontecendo de verdade, diga para si mesma com serenidade: isso não está acontecendo, são só meus pensamentos, eu vou voltar para o agora. Logo em seguida, se conecte com sensações reais do presente, toques em objetos ou então descrição dos objetos que estejam à sua vista. Quanto mais você praticar e viver o agora, menos depressão, rancor ou ansiedade terá. E melhor ainda, cada vez mais aprenderá a aproveitar e a valorizar as pequenas maravilhas que acontecem a cada dia na vida de todos nós. A oitava verdade: se fosse fácil, todo mundo faria. Se eu colocar uma maçã em cima de uma mesa no centro de uma sala e pedir a 30 fotógrafos que tirem uma foto daquela cena, certamente serão tiradas 30 fotos diferentes. Umas mais de perto, outras mais de longe, outras de cima, dando ênfase na maçã, outras dando ênfase na mesa, e não duvido que aparecessem fotos do teto ou do chão que sequer mostrariam a fruta. Veja, a cena é idêntica. É uma maçã em cima de uma mesa no centro de uma sala, mas cada um dos fotógrafos teve a sua visão daquele acontecimento. A mesma lógica serve para a nossa vida. Um único fato pode ser interpretado de formas diferentes entre as pessoas que vivenciaram a mesma cena. Umas podem tirar lições positivas e saírem fortalecidas e motivadas, enquanto outras podem se frustrar ou se afundar diante do mesmo acontecimento. Agora, o grande segredo é que é possível mudar o modo como enxergamos o mesmo fato. Minha experiência profissional me mostra que buscar a melhor significação para os episódios da vida é uma habilidade, e como toda habilidade é adquirida com conhecimento, prática e repetição. Você vai perceber que vamos falar disso muitas vezes ao longo do livro. Neste momento, estou lhe oferecendo conhecimento, e se você ainda não é uma pessoa que busca as melhores significações para os acontecimentos, chegou a hora de começar a praticar, enxergar o lado positivo de cada pequena experiência, por mais simples que ela seja. O mais incrível é que, mesmo que você já tenha interpretações muito bem assimiladas da sua vida, como eu tinha na minha, ainda assim existe a possibilidade de mudar isso através da técnica da ressignificação, que é a arte de atribuir um significado diferente ao mesmo acontecimento, passando a enxergá-lo de maneira mais favorável do que normalmente as pessoas derrotadas enxergariam, ou do que você vinha enxergando até então. Tenho dois exemplos muito claros na minha vida de situações que ressignifiquei algo que para mim era difícil de lidar e que acabava limitando a minha potencialidade máxima. Sempre tive muito medo de adoecer, e passar na frente de hospitais me conectava demais com esse medo, a ponto de sempre passar pela minha cabeça a frase: um dia eu vou estar aí doente.
Isso era algo tão sério que criava caminhos alternativos para nunca passar em frente a nenhum hospital. Um dia, entendi que aquele modo de enxergar as coisas estava me fazendo muito mal. Então resolvi que mudaria aquilo, que ressignificaria aquele sentimento e passei espontaneamente a dizer para mim mesma: que bom que existem pessoas que dedicam a vida para cuidar dos outros, a ponto de ter um lugar 24 horas do dia para onde eu possa ir, caso precise em algum momento. Pratiquei tanto que quando passava em frente a um hospital, repetia a frase em voz alta. Lembro-me até um dia em que a Paty virou para mim e perguntou: está ressignificando, né? Parece apenas um detalhe, mas hoje passo em frente a qualquer hospital sem me sentir mal. É claro que isso é apenas um exemplo, mas tenho certeza de que com a sua inteligência você já conseguiu perceber a força e a potencialidade dessa técnica. A outra situação em que usei o poder da ressignificação você já conhece. Foi quando eu queria largar meu emprego público e sempre que algum obstáculo surgia, eu enxergava as coisas com um pensamento limitante de: tá vendo que não vai dar? Até que um dia resolvi dar um basta naquilo e entendi que realmente não seria fácil largar um emprego público em que eu era concursado e tinha um salário de R$ 21.000, 945,30. Passei a enxergar que os obstáculos eram naturais e que era óbvio que eles apareceriam, até porque, se fosse fácil, todo mundo faria. Dali em diante, passei a ressignificar cada obstáculo que surgia e o aceitava como algo natural, algo que precisava acontecer na minha caminhada para abandonar o emprego público e passar a viver de coaching, que era a minha paixão. No próximo capítulo, começaremos a falar detalhadamente dos 4 pilares da produtividade nível A. E você também entenderá que vão surgir obstáculos, até porque, se fosse fácil, todo mundo faria. Do mesmo jeito que fizemos nas primeiras 4 verdades, é muito importante para a sua própria evolução que você preencha o quadro abaixo marcando um X nas opções que mais fizeram sentido para você e que te impactaram, mesmo que marquem todas. Em seguida, registre ao menos uma atitude que você tomará para implementar em sua vida aquilo que for necessário. Se for preciso, relembre rapidamente o que você leu ao longo deste capítulo. Verdade número 1. Síndrome do tem que pensar em algo na hora que ele não pode ser resolvido. Verdade número 2. Não trate a exceção como regra. Verdade número 3. A felicidade não é uma linha de chegada. Verdade número 4. Se fosse fácil, todo mundo faria. Marque um X na verdade que mais te impactou e assinale, escrevendo com sua mão, uma atitude que você fará para pôr em prática na sua vida essa verdade.